Olá, prezados irmãos, prezados amigos, paz seja convosco. Hoje nós vamos ler na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 3, onde o apóstolo Paulo escreveu: Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Primeiramente, o apóstolo fala que nós precisamos guardar o vínculo da paz pelo Espírito. E ele diz que há um só Espírito, que há uma só fé, uma só esperança, que, na verdade, há um só corpo, e também há um só Deus e Pai de todos. Aqui muitos fazem confusão. Por quê? Porque quando o apóstolo fala que há um só Deus e Pai de todos, ele está falando para a igreja. Para a igreja. Porque no capítulo 1 do Evangelho de João, ali está escrito assim que a luz foi dada, né? A luz veio ao mundo e o mundo não a recebeu, não a compreendeu. Mas a todos aqueles que a receberam e que a compreenderam, a estes foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus. E vejam aqui, prezados irmãos, que o apóstolo fala que há um só Deus e Pai de todos. De forma generalizada, lógico que Deus é Pai de toda a humanidade através de Adão. Mas segundo a graça, segundo a fé, segundo a salvação eterna que ele preparou, ele é Pai de todos aqueles que receberam a verdade para se salvarem. E outro detalhe importantíssimo que nós vemos aqui é que o apóstolo fala que há um só Espírito. Olha, se há um só Espírito, muitos fazem confusão também. Por quê? Porque que muitos confundem essas palavras de Paulo. O apóstolo Pedro fala que o Espírito de Cristo estava nos profetas. Aí as pessoas fazem confusão, imaginando que Jesus estava nos profetas. Que Jesus é Deus e estava nos profetas. Irmãos, quando o apóstolo Pedro fala que o Espírito de Cristo estava nos profetas, está falando do Espírito Santo. Vamos ver o que Lucas escreveu no Evangelho, ali quando Jesus entrou em Nazaré, numa sinagoga, e tomou o livro do profeta Isaías para ler. Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito de Yahvé está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Olha aqui, prezados irmãos, que o próprio Jesus disse: O Espírito de Yahvé está sobre mim. O Espírito de Yahvé estava também no profeta Isaías, porque há um só Espírito. E outro ponto que nós não podemos nos esquecer, não posso deixar de citar aqui, é o capítulo 10, versículo 17 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Olha o que o apóstolo escreveu aqui. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. E no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, no versículo 1, o próprio apóstolo também escreveu: Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Como negar? Primeiro, Paulo fala aos Efésios
que há um só Espírito. E aqui ele diz porque um só e o mesmo Espírito é o que opera todas as coisas. As pessoas fazem grande confusão em torno disso, porque dizem que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade e Deus é a primeira pessoa da Trindade. Isto é uma confusão, porque o Espírito de Cristo é o Espírito de Yahvé, como nós lemos no Evangelho de Lucas. O Espírito de Cristo é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que opera todas as coisas, e em todos. O mesmo Paulo escreveu ainda em Romanos, no capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha aqui, se alguém ainda duvida que o Espírito de Cristo é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, este versículo aqui não deixa nenhuma dúvida. Veja que o apóstolo fala do Espírito e fala que este é o Espírito de Deus, que habita em nós, e também o Espírito de Cristo. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. De qual Espírito Paulo está falando aqui que é o Espírito de Cristo? É o Espírito Santo. Jesus disse: aquele Espírito Santo, o Consolador, que o Pai enviará em meu nome, ele vos fará lembrar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E no capítulo 12, ainda, no versículo 6 da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz: e há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, aqui, a conclusão que nós temos é de que o Espírito Santo é o poder de Deus que opera na igreja conforme ele quer. Este é o Espírito que também operou em Cristo. Como está escrito no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, olha, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 22, Pedro disse que Deus operou poderosamente em Cristo, fazendo sinais e maravilhas por meio dele. Jesus é o mediador e Deus, o poder, pelo seu Espírito, é que operava as maravilhas por meio de Jesus Cristo. Então, quando o apóstolo Pedro disse que o Espírito de Cristo estava nos profetas, não quer dizer que é outro Espírito, é o Espírito Santo, porque há um só Espírito. Paulo disse, não somos nós que estamos dizendo. Paulo disse, há um só Espírito, e há uma só fé, e há um só batismo. Meus irmãos, se há um só batismo, que batismo é esse? De qual batismo nós estamos falando? Estamos falando do batismo que os apóstolos ensinaram. Não existe variedades de batismo, como as pessoas imaginam. Em que batismo você é batizado? No batismo que os apóstolos ensinaram, porque há um só. O apóstolo disse, há um só. Mas hoje nós vemos variedades de batismo, de religiões, de fé, de crenças. E nós precisamos conhecer o caminho verdadeiro, porque há um só caminho. Se há um só corpo, há uma só cabeça. E Jesus Cristo é a cabeça desse corpo. Deus é o Deus deste corpo, deste povo. Não é? Então vamos ver qual o batismo que os apóstolos ensinaram. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 47, Jesus disse: e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus falou para os discípulos, dizendo:
que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Em nome de Jesus. Mateus, no capítulo 1, quando o anjo anunciou o nascimento de Jesus a Maria, ele disse: eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Então, aqui ele disse: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha aí. Porque ele salvará. Esse nome. Pôr-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quem salvará? O nome. Jesus salvará. O Filho de Deus salva através do nome que ele herdou do Pai. Em Atos, no capítulo 4, versículos 12, diz: porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Em Atos, no capítulo 2, versículo 38, no dia de Pentecostes, quando o apóstolo Pedro falava ali àquelas pessoas que estavam reunidas, e eles, quando creram, então eles perguntaram para Pedro: mas o que devemos nós fazer? Então eles perguntaram a Pedro e aos demais discípulos: varões e irmãos, o que faremos nós então? Aí Pedro explicou e disse, Atos 2, versículo 38, aí Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Voltando ali no capítulo 4 aos Efésios, no versículo 4, o apóstolo Paulo diz ali: há uma só fé, um só batismo, um só corpo, uma só esperança da vossa vocação. Se há um só batismo, esse batismo foi realizado pelos apóstolos em nome do Senhor Jesus.